Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora que vocês vão estar olhando esse vídeo, tá? Nós vamos dar a continuação da 21ª aula do curso básico, né? Aqui do Grupo Centelhas de Luz. O tema é Há muitas moradas na casa de meu pai, tá certo? Então nós vamos para essa aula maravilhosa, tá bom? Então vamos lá, primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui presentes, e nós vamos dar a continuidade assim da 21ª aula, né? Agradecendo a todas as equipes que aqui se encontram para nos dar toda a orientação necessária, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Há muitas moradas na casa do meu pai, né, gente? Temos o universo, né? Temos tantos locais, tantos planetas, bilhões de galáxias. E temos esta galáxia onde que está o planeta Terra, Netuno, Saturno, né? Então, temos esse Sol, um dos sóis, que são vários sóis, né? E a Lua, né? Para nos contemplar. Então, vamos lá. Allan Kardec explica: a casa do Pai é o universo, né? As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos encarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Podemos compreender essas palavras pelo estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, né? Como muitos sabem, a erraticidade é onde a gente tem que estar numa colônia e vindo para um planeta, estar numa colônia e indo para outro planeta, né? Na erraticidade. Conforme mais ou menos desprendido dos laços materiais, mais ou menos purificados, as sensações que sente variam ao infinito, enquanto os espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de sua felicidade. Na erraticidade, temos várias moradas, mas estas não estão circunscritas, tá certo? Como planeta, tal, né? Emmanuel nos auxilia dizendo que aprendemos hoje que a vida se espalha em todos os domínios universais do sem-fim, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico. Temos desde modo sóis e planeta, incontáveis veiculados às pluriformes esferas espirituais. Os espíritos nos ensinam que nos diferentes mundos há muita diversificação quanto aos seus habitantes. Tomando a Terra como ponto de comparação, podemos ter mundos inferiores, superiores ou no mesmo estágio, que poderíamos considerar intermediário. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões comandam as ações, quase não há vida moral. A forma humana é mais rudimentar, tá? Não há delicadeza, a força bruta é a lei, não tem noção do justo e do injusto. São mundos sem indústrias e sem invenções. Aqui no planeta Terra, quando ele passou do mundo de imperfeição, né, é inferior, né? Aí veio os Neandertais, né, os ancestrais, né, que veio, né, naquela grosseria rudimentar, na pele também grossa, naquele início, né, e eram isso, não tinha nada não, a mulher puxada pelo cabelo mais ou menos ali, né, que aparece em alguns desenhos, mas é por ali, não tinha amor, não havia absolutamente nada, tá? Aqui onde que a gente está. Nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e do mal, com predominância de um ou de outro de acordo com seu adiantamento. Nos mundos superiores, a influência da matéria diminui
e podemos dizer que a vida é toda espiritual. A forma humana é mais aperfeiçoada e mais purificada. Os sentidos são mais amplos, não há doenças e a vida é mais feliz. A locomoção é mais fácil. Os homens conservam sua vontade, traços das suas existências passadas, a vida é mais longa, não há ambição de um subjugar o outro, ocorre a livre transmissão do pensamento. Não são mundos privilegiados, eles progrediram até este estágio, tá certo? Os espíritos encarnados em um mundo não ficam presos a ele, estagiam nos diversos tipos de mundo, procurando locais adequados ao seu adiantamento. É uma felicidade para ele passar para os mundos mais adiantados, ou um castigo quando é obrigado a ficar mais tempo no mundo menos adiantado. Água. Vamos lá para diversas categorias dos mundos habitados. Os mundos habitados podem ser divididos com base nos seus aspectos mais destacados, se bem que esta classificação é mais relativa do que absoluta, pois um mundo é superior ou inferior em relação aos outros mundos mais ou menos adiantados. Vou tirar aqui. Mundos primitivos. Destinados às primeiras encarnações da alma humana, como eu falei para vocês, né, aqueles mundos inferiores lá, lá os instintos prevalecem. O objetivo principal é a sobrevivência e a satisfação de suas necessidades materiais. A razão começa a se desenvolver, né? Mundos de provas e expiações. Que é esse estágio que a gente já está passando, né? A Terra é um exemplo, né, de um destes mundos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho analisa suas características quanto à inteligência, qualidades inatas e vícios. A inteligência, que tem certo grau de desenvolvimento, mostra que a Terra não é mais um mundo primitivo, né? As qualidades inatas mostram que o certo progresso já foi atingido. Mas os vícios que ainda atraem seus habitantes nos mostram uma grande imperfeição moral. Por isso, as dificuldades que seus habitantes enfrentam expiam seus erros nas misérias e dificuldades da vida, até serem merecedores de viver no mundo mais feliz. Mas nem todos os habitantes estão no mesmo grau de adiantamento, né? Alguns são apenas saídos da infância. São aqueles que chamamos de selvagens, que estão aqui para se desenvolver e educar, ao entrar em contato com espíritos mais evoluídos. Alguns pertencem às raças meio selvagens, né? Formadas por esses espíritos já em progresso. Outros vieram de outros mundos, de onde foram excluídos devido à sua teimosia em fazer o mal e perturbar os bons. Como trazem a inteligência mais desenvolvida e alguns conhecimentos, seu contato com os espíritos mais atrasados promove o progresso desses. Diz Santo Agostinho: é por isso que os punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A característica comum dos mundos expiatórios é servir de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus, né? Então vem todo mundo para cá. Mundos regeneradores é o que nós sonhamos, né? Estar. Ele serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos mais felizes. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, mas não há entre esses seus habitantes orgulho, inveja ou ódio. Graças a Deus, já é uma coisa a menos. 3 coisas a menos.
A perfeita justiça rege as relações sociais e a palavra amor está escrita em todas as fontes. Ainda não existe a perfeita felicidade. Os homens ainda são carnais e têm provas a sofrer, mas, comparado à terra, é um mundo mais feliz. Mas os homens ainda é falível e o espírito do mal não está totalmente erradicado. O homem deve avançar, pois não avançar é recuar, e o homem pode retornar ao mundo de expiações, onde duras provas o aguardarão. Mundos felizes. Nesses mundos, a matéria é menos densa, né? O espírito é mais livre, com percepções que desconhecemos, as relações entre os povos é sempre amigável. O bem supera o mal e são unidos pelo amor. As plantas e animais são mais perfeitos e mais adiantados do que na terra. A forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada e isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que na terra. A morte de algum acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz, por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Só superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e da supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça um lado de amor e fraternidade, sempre uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros que chegaram ao grau máximo de evolução. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma grande alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os homens os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. É verdade, gente? Muita verdade nessa. Então, vamos passar para a progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. A própria destruição, que parece o fim das coisas, é o meio de chegar. Pela transformação, o estado mais perfeito. Todos têm direito a prosperar. Enquanto os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Todos progridem paralelamente com o homem, os animais, seus auxiliares ou dos vegetais. A Terra já esteve moral e materialmente em um estágio inferior. Ela chegou a um dos seus períodos de transformações, e passará de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Então os homens serão mais felizes, pois as leis de Deus reinarão, né? Então a lição de hoje foi dita por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o Livro dos Espíritos, parte 1, 3 e parte 2, capítulo 6, parte 1, capítulo 3 e parte 2, capítulo 6, desculpa. Allan Kardec, Gênese, Uranografia Geral, e Francisco Xavier, o Consolador, e o outro também, Emmanuel, tá certo? Então, na próxima aula, que vai ser Fora da Caridade na Salvação, 22ª aula.
Gente, espero que vocês tenham gostado das aulas, da lição. E é isso. Há várias moradas na casa do meu pai e a gente tem que se preparar aqui para ir para essas moradas, né? É como eu falei, não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado, né? Tem até uma música. Então é isso, gente. A gente tem que ter a nossa responsabilidade, temos que fazer a nossa parte, temos que ter abnegação, né? Temos que ter tudo isso para que a gente possa galgar um lugar melhor. Tá certo? Um beijo a todos. Fica na paz de Deus. Que assim seja. Graças a Deus.